Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio da série ABNT de A a Z. Eu sou Joseildo Souza, estudante do curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje vou falar um pouco sobre alguns dos elementos pré-textuais nos nossos trabalhos acadêmicos, sendo ele a capa, a lombada e a folha de rosto. Inicialmente, vamos entender o que são esses elementos pré-textuais. Nos trabalhos acadêmicos, pode-se dizer que eles vão ser aqueles elementos que vão anteceder o corpo do trabalho propriamente dito. Ou seja, é aquela parte do trabalho onde consta as informações que vai ajudar na identificação, qual é a finalidade desse trabalho e para que esse trabalho está sendo utilizado. Os três primeiros desses elementos são esses que estão pontuados aqui embaixo: a capa, a lombada e a folha de rosto. Agora, vamos ver cada um desses elementos, entendendo as suas finalidades e o que cada um deve conter. Iniciando pela capa, ela deve ter as informações que são necessárias para a identificação de um trabalho acadêmico. E essas informações devem ser colocadas seguindo a seguinte ordem. Primeiramente, deve vir o brasão da instituição. Em seguida, o nome da instituição. No caso dos programas de pós-graduação, é necessário também inserir o nome do programa. Depois, o nome do autor, título, subtítulo, mas só se o seu trabalho ele tiver, se não tiver, não tem necessidade, certo? O número de volumes, isso se houver mais de um, o local e o ano de defesa. Esses dados eles são mostrados aqui nesse exemplo, onde dá para identificar os pontos antes citados. A gente tem aqui o brasão da instituição, seguido do nome da instituição e a sua sigla, o nome da pessoa que produziu o trabalho, o título, e aqui embaixo a gente vai ter o local e o ano. O segundo elemento é a lombada, também conhecido como dorso. Essa é a parte do livro que está apresentada aí nessa imagem, que está mostrando na tela para vocês. E ela é algo que é opcional, ou seja, não é obrigatório ter em todos os trabalhos. Isso vai depender muito de instituição para instituição, para a qual você está produzindo o seu trabalho. A lombada ela vai ser um complemento da capa, e é algo que é empregado em trabalhos que são encadernados ou que têm a capa dura, que vai justamente facilitar o arquivamento e a localização do trabalho na biblioteca, por exemplo. E de acordo com a NBR 12.225 da ABNT do ano de 2004, a lombada ela deve conter os seguintes pontos: o nome completo do autor, o título do seu trabalho, elementos alfanuméricos de identificação, como por exemplo o volume e a logomarca da editora. Indo para o terceiro e último elemento, temos a folha de rosto, que assim como a capa, deve conter informações que são necessárias para a identificação do trabalho. O nome, título, mais uma vez, apenas se houver, você coloca o subtítulo, o número de volumes, caso haja mais de um, a natureza de trabalho acadêmico, ou seja, vai ser aquela questão se o seu trabalho ele é uma tese, uma dissertação, um TCC, entre outros.
e destacar também qual o objetivo do seu trabalho, se é para aprovação em uma disciplina, para sua formação no curso, para alcançar algum grau pretendido, como por exemplo o título de mestre ou de doutor, entre outros. Também deve apresentar nessa parte o nome da instituição, seguido da área de conhecimento, da linha de pesquisa ou da disciplina para a qual você fez o trabalho. Logo após, você deve colocar o orientador e, caso também tenha, o co-orientador e em seguida inserir o local e o ano de defesa. Esses dados, mais uma vez, também são ilustrados nesse exemplo, certo? Onde a gente tem aqui o nome de quem produziu o trabalho, o título e o subtítulo, e aqui nessa parte a gente tem dissertação apresentada à Universidade Estadual de Santa Cruz para obtenção de título de mestre em produção vegetal. Aí a gente tem a linha de pesquisa, a orientadora e a co-orientadora. E finalizando, na parte de baixo, a gente tem o local e o ano. Essas foram as referências utilizadas, certo? E espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. E se possível, por favor, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. E se você ainda não acompanha o PET Letras da UFPE em todas as nossas redes sociais, não perca tempo. Comece a nos acompanhar agora mesmo e fica por dentro de todas as novidades e conteúdos que nós produzimos.